Como saber quem é a pessoa certa pra você? Deus revela? Eu tenho que descobrir? Essa é a maior dúvida de todos os solteiros e eu sei que é a sua também. Mas você sabia que isso pode ser mais simples do que você imagina? Eu vou te contar por quê. Nós já sabemos que para fazer uma escolha certa é preciso ouvir a voz de Deus. Mas como Deus fala com a gente? De várias formas, através de sonhos, visões, pensamentos, louvores, músicas, um passarinho que passa, uma borboleta que aparece. Deus tem formas ilimitadas de falar conosco. A gente é que muitas vezes fica esperando coisas sobrenaturais, um anjo descer e falar: eis-me aqui, o Senhor me enviou e te disse. Não, nem sempre é assim. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é sempre assim. Se você não assistiu o testemunho daquela irmã que Deus revelou até o nome do futuro esposo dela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no final do vídeo também para vocês irem lá e assistir, porque é um testemunho lindo e sobrenatural e eu contei de uma forma bem engraçada e bem dinâmica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas para quem já assistiu, sabe do que eu tô falando e sabe que realmente quando a gente pede, se for da vontade de Deus, Deus revela. Inclusive no vídeo da próxima semana é sobre isso que eu vou falar. Vou trazer aqui para vocês uma campanha que vai falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas eu quero te dizer algo que tenho certeza que vai virar uma chave aí na sua cabeça. Para que você não erre na sua escolha, você precisa ser não apenas íntimo de Deus, mas também ousado. Hoje eu vou trazer um propósito para que vocês façam de 10 dias. E nesses 10 dias eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Se vocês tiverem ousadia e fé, aquela fé de mover montanhas, ou mesmo que seja uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, Deus vai falar com vocês. Mas vocês precisam plantar. E pelo menos tentar. No próximo vídeo da semana que vem, eu vou falar sobre a campanha que eu fiz no meu tempo de espera, que foi uma campanha de 15 dias onde Deus me revelou algumas coisas a respeito do Bruno, que na época eu não imaginava, demorei pra entender, mas quando eu conheci o Bruno eu vi que aquilo que Deus tinha me revelado, que eu tinha dúvida se era realmente de Deus ou não, realmente era de Deus. E eu vacilei porque Deus, ele me deu a fórmula, ele me deu a resposta que eu precisava. Ore por isso. Ore pelo seu esposo nesse sentido. E eu não entendi. E por isso eu não orei. Assim, eu orei algumas vezes, mas não me dediquei a orar nesse sentido. E aí aconteceram algumas coisas que fizeram com que a gente se desencontrasse na vida. Isso é muito importante. Às vezes, seu futuro cônjuge, ele tá aí indo para um caminho que não é ao seu encontro. E ele precisa da sua intercessão, ele precisa da sua oração. Mas você não sabe porque você não o conhece. Mas você conhece aquele que conhece ele. E é aquele que pode te revelar todas as coisas. Então seja ousado, bata na porta que Deus vai abrir. Peça e ele vai te responder e te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse propósito de 10 dias. Vocês acharam que eu ia trazer aqui uma fórmula, né? Pra vocês descobrirem qual é a vontade de Deus. Mas não funciona assim. Eu gostaria de trazer uma fórmula assim, mas não funciona assim, gente. O negócio é, se vocês querem saber, vão atrás de quem realmente sabe. Nosso papai. Então, é isso que eu quero aqui ensinar pra vocês. Quero trazer bastante vídeo de propósito de oração para que vocês saibam o que fazer, como fazer, para que vocês ouçam a voz do Senhor e busquem a resposta com quem realmente tem a resposta. Então são 10 dias e eu vou passar aqui para vocês o que vocês devem fazer nesses 10 dias. No dia 1, você vai orar pela sua cura, para que Deus mostre o que precisa ser curado em você, o que Deus precisa tratar em você, seja na sua vida emocional ou espiritual, mas você vai orar pela sua cura primeiramente. Ah, Mariana, mas o que essas coisas têm a ver com Deus me revelar algo a respeito da pessoa com quem eu vou me casar? Calma, fica até o final, escuta tudo que eu vou falar, que no final vocês vão entender e vai fazer muito sentido. No dia 2, você vai orar pelo seu futuro cônjuge. Aí você pede para Deus te revelar o que é que você precisa orar por ele na vida emocional e espiritual. Foca primeiro nessas duas partes, vida emocional e espiritual. Eu vou deixar aqui embaixo o link com uma tabelinha certinho para vocês depois darem uma olhada e saber o que é para vocês orarem em cada dia, tá bom? Não se afobe. No dia 3, esse é legal, vocês vão orar pelo bom encontro de vocês. Ai, que
que é um bom encontro? O bom encontro é o dia do encontro de vocês, o dia que vocês vão se conhecer, ou de repente vocês já se conhecem, mas Deus ainda não abriu os olhos de vocês. Às vezes a pessoa tá do seu lado, você nem nunca olhou pra ela, mas determinado dia, quando for a vontade de Deus, Deus vai tirar a venda dos olhos de vocês vão se olhar e... Nossa, você tava aqui, eu nunca percebi. Então vocês orem pelo bom encontro de vocês, para que Deus abra os olhos de vocês, os ouvidos para que vocês vejam e para que vocês ouçam e façam a escolha certa com a direção de Deus, para que vocês não errem nessa escolha e não se enganem. E peça, e eu orava muito desse jeito, peça para Deus afastar da vida da pessoa, da vida de vocês, né? Tá orando por vocês dois. Peça para Deus afastar da vida de vocês qualquer pessoa que venha para confundi-los e para fazer com que vocês errem nessa escolha, porque Deus, ele nos apresenta pessoas que são escolhas que serão escolhas certas. Qualquer uma dessas pessoas que você escolher vai ser a certa, Deus vai abençoar. Porém, uma delas é a mais certa, que mais vai combinar com você. E é nisso que você precisa da ajuda de Deus para saber qual dessas pessoas você vai escolher. Só que o diabo, ele também manda umas pessoas, mano, ele joga, empurra. Deus, ele apresenta, o diabo, ele empurra pessoas pra sua vida, pras nossas vidas, né? Porque até quando a gente casa, ele sempre vai investir na família, no casamento. E ele empurra essas pessoas pra fazer a gente desviar do caminho e fazer a escolha errada. Então, muito cuidado, orem muito nesse sentido. Esses 3 motivos que eu dei pra vocês, dia 1, dia 2, dia 3, é a base desses 10 dias de oração. E aí você pode pedir pra Deus te revelar o que você quiser, mas pode ser que ele revele ou não. Porém, a sua parte é pedir. Tá, mas o que eu vou fazer nesses 10 dias? E aí é o que eu te expliquei, eu te dei a base. Você ora primeiramente por você, depois pelo seu futuro cônjuge e depois por vocês. Tudo que envolve a sua vida, a da pessoa e a de vocês dois como um casal, como um futuro casal. No primeiro dia, vocês tirem um tempo para orar e pedir discernimento para Deus. Deus vai te dar um caminho. Pode ser que ele te dê um motivo para você orar todos os 10 dias no primeiro dia. Pode ser que Deus não mostre, mas todo dia que você separar um tempo ali e começar a orar, Deus vai te dar um motivo daquele dia para você orar naquele dia. Então isso é muito pessoal, não tem como eu falar para vocês, porque é um propósito. O propósito é pessoal, é individual, não é uma fórmula, não é ritual, não é simpatia, não é nada dessas coisas. Cada um, Deus vai falar de um jeito, vai dar uma direção. Então, orem nesse sentido. Vocês 3, clame a mim que eu vou te responder e te anunciar, te revelar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Você tem dúvida de que Deus, ele pode te revelar? Você pode pedir o nome da pessoa, pode pedir o endereço, pode pedir o que você quiser. Deus pode revelar se for da vontade dele, se tiver de acordo com o propósito dele, mas lembre-se que você pode pedir, mas não exigir. Você coloca diante de Deus o desejo do seu coração, mas você tenha em mente que Deus, ele vai te responder com sim, não ou espere. Então, esteja atento à voz do Senhor. Às vezes ele não vai te dizer aquilo que você quer ouvir, mas ele vai te dizer o que você precisa ouvir. Se você quer fazer a vontade dele, então é necessário que você ouça a voz dele. Essa é uma das escolhas mais importantes da nossa vida. E com certeza Deus quer fazer parte dessa escolha, mas para isso ele precisa estar presente o tempo todo na nossa vida, o tempo todo, em todos os momentos. Porque uma única escolha errada que você fizer pode mudar toda a sua caminhada, tanto que você caminhou quanto que você irá caminhar. E como que Deus está presente o tempo todo com a gente? Através da oração. Isso não quer dizer que você precisa ajoelhar e orar em todo lugar. É você estar o tempo todo com Deus aqui, ó, na sua mente, conectado, conversando com Ele em pensamento. Não precisa estar falando com voz audível, mas em pensamento. Então eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô aqui, Senhor, me ajuda, me guia, me diz o que eu preciso falar para eles. É assim, tudo que você for fazer, você pegar o hábito de falar com Deus. Simplesmente falar, não precisa de palavras bonitas.
E nada disso, é só você conversar como você conversa com um amigo. Uma dica legal pra quem não tem essa intimidade com Deus, vê Deus mais como um Senhor, soberano, eterno, Pai, Rei. acha que é sempre assim que a gente deve falar com o Senhor, é você, no dia a dia, em tudo que você for fazer, você narrar. Tipo assim, você vai escovar o dente? Ah, Senhor, vamos escovar os dentes. Um pensamento mesmo, não precisa falar. Mas se quiser falar, é melhor pra você pegar esse hábito e mostrar pro seu cérebro que você não está louco, você está falando com o Senhor. Vou escovar o dente agora. Ah, Senhor, me ajuda a cuidar bem dos meus dentes para que eu não tenha cárie. Vou tomar café agora. Ai, Senhor, obrigada por esse dia, abençoa meu dia. Obrigada por esse café maravilhoso. Me dê sabedoria para que eu possa viver esse dia com sabedoria. Não sei o que fazer agora, me ajuda. O que eu faço primeiro? Faço isso ou faço aquilo? Vou pra direita ou vou pra esquerda? É isso. Vai narrando, conversando com ele durante o seu dia. E você vai ter esse hábito de conversar em tudo. E aí, a todo momento, quando você for fazer alguma coisa, quando você for olhar para um lugar que não deve olhar, você for fazer algo que não deve fazer, Deus, o Espírito Santo, ele vai tocar no seu coração e você vai ouvir a voz dele, porque você já está acostumado e íntimo dele. E isso é muito sério, porque para pra pensar, se você quer contar uma história de milagre, um testemunho lindo, sobrenatural, mas um dia você se cansa, joga tudo pro alto, além de você ter jogado toda a sua caminhada, o caminho que você percorreu, no lixo, literalmente, você nunca mais na vida vai poder contar esse testemunho que você queria. Nunca mais. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Nesses 8 anos de espera que eu esperei no Senhor, eu queria me relacionar apenas com o meu marido, né? No caso, o Bruno. Hoje eu posso dizer que sim, eu me relacionei somente com ele. Mas houve um momento que eu já tava sem esperança, já tava perdida, não sabia mais o que fazer. E eu quase joguei tudo pro alto, quase dei um passo errado e quase não pude mais contar esse testemunho. Mas quando eu ia dar esse passo, Deus interveio, tirou o que precisou ser tirado da minha vida e hoje eu estou aqui para dar esse testemunho que nesses 8 anos de espera eu só me relacionei, só namorei, só tive qualquer envolvimento amoroso mesmo com o Bruno. Eu posso falar isso com propriedade. Isso faz parte do meu testemunho. Mas se eu tivesse feito uma única coisinha, como que seria? Eu não ia estar mais contando essa história. Não sei que história eu estaria contando. E o que me ajudou nesse tempo de espera foi justamente isso, saber, poxa, mas se eu fizer isso e não for essa pessoa, eu não vou mais poder contar aquele testemunho que eu gostaria de contar. Eu vou ter uma mancha no meu testemunho e eu não quero isso. Então isso me ajudou muito a me manter firme nos propósitos do Senhor e muita oração. E caso você dê esse passo errado, Deus ele ainda pode te dar uma história linda. Eu conheço uma pessoa que saiu da rota, deu um passo erradíssimo, mas ela se consertou e Deus ele deu uma história linda para ela. Só que essa pessoa ficou com marcas, teve consequências e ela não pôde mais contar aquele testemunho lindo que ela iria contar se ela não tivesse feito o que ela fez. E é isso que acontece. Deus ele pode te dar uma história linda, mas terá uma mancha que não é culpa dele. Uma mancha que ele não pode apagar, uma mancha que você escolheu para sua vida e que vai sempre fazer parte do seu testemunho, da sua história de vida. E você não vai ter o orgulho de contar. Mas façam esse propósito se vocês querem realmente saber a vontade de Deus para a vida de vocês. Façam um propósito de oração que vocês cumpram, tá? Porque Deus ele não se agrada de quando a gente faz um propósito, um jejum, uma campanha, se compromete e depois não vai até o fim. Claro que tem casos e casos, mas é melhor a gente não fazer nesse caso do que fazer e ir até só a metade. Tenhamos temor e reverência a Deus. E vocês têm o costume de fazer propósitos, jejum, propósitos de oração, jejum? Vocês têm dúvidas sobre isso, sobre como fazer? Quem já está acostumado a fazer aí ou já fez, tem algum testemunho sobrenatural para contar? Se vocês tiverem, contem aqui nos comentários que vai ser muito edificante para todos nós. E não se esqueçam, semana que vem tem outro vídeo de campanha que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.